Zagueiro Kaique do Santos desperta interesse do Porto. Mourinho pede e Roma tentará a contratação de Matheus Lima, joia do Santos. Tudo isso depois da vinheta. Segundo o jornal português O Jogo, o Porto tem interesse na contratação do zagueiro Kaique do Santos para a próxima temporada. Com 18 anos, o defensor tem contrato com a equipe brasileira até o final de 2026 e tem uma multa rescisória estipulada em 70 milhões de euros, cerca de 354 milhões de reais na cotação atual. Com carência na posição, o Porto vê como prioridade a contratação de Kaique, visto a iminência saída de Mbemba e Rubens Semedo. Inclusive, o empresário do zagueiro brasileiro, que também representa Pepe Galiano, ambos jogadores dos Dragões, já teria sido comunicado do interesse. O Santos, porém, cedeu a preferência de compra de Kaique para o Barcelona no começo deste ano. O Peixe tinha uma pendência com a equipe estrangeira desde 2016. A equipe espanhola tinha prioridade na compra de Gabigol e não foi avisada da negociação do Alvinegro com a Inter de Milão. Dessa maneira, em caso de uma possível proposta do Porto, o Barcelona tem a opção de cobrir o valor. Nesta terça-feira, Kaique se apresenta na seleção brasileira sub-20 para a disputa de um torneio internacional no Espírito Santo, que contará com a presença do Equador, Uruguai e Paraguai. Mourinho pede e Roma tentará a contratação de Matheus Lima, joia do Santos. Com apenas 16 anos de idade, Matheus Lima já vem sendo monitorado por clubes europeus. O técnico José Mourinho indicou a contratação do meia Matheus Lima, joia do Santos, que tem apenas 16 anos para Roma, segundo informa o portal espanhol AS. De acordo com a publicação, a Roma quer se antecipar ao mercado e acertar a contratação do jogador promissor visando um grande retorno, tanto esportivo quanto financeiro, no futuro com um jogador muito elogiado na base santista. Matheus Lima assinou na última semana o seu primeiro contrato profissional com o Santos, válido até 2025. O meia, que ainda não atuou no elenco profissional, tem multa rescisória de 70 milhões de euros, cerca de 356 milhões de reais. Santos deve optar pela Arena Barueri para o jogo da Sul-Americana. O Santos deve escolher a Arena Barueri para enfrentar o Deportivo Táchira no dia 6 de julho, às 21h30, na partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A Conmebol, entidade responsável pela competição, exige que os estádios para a próxima fase da Sul-Americana tenham capacidade mínima para 20 mil torcedores, superior ao que a Vila Belmiro comporta. Inicialmente, a ideia do Peixe era disputar a partida no Morumbi, casa do São Paulo. O estádio foi divulgado como palco da partida pela Conmebol na segunda-feira. Porém, a diretoria tricolor disse que não havia sido informada e indicou que vetaria a ideia. Apesar da boa relação entre as diretorias, o São Paulo teme que haja um desgaste do gramado, até mesmo algum incidente com o estádio. O tricolor vai atuar no Morumbi 24 horas depois, em 7 de julho, na partida de volta das oitavas contra a Universidade Católica do Chile, também pela Sul-Americana. Pego de surpresa com a tabela, o São Paulo preferiu preservar o local e só liberá-lo caso haja uma mudança de datas, o que se torna pouco provável diante do calendário atual. A Arena Barueri tem capacidade para 31.452 torcedores. O estádio foi palco do empate por 0-0 entre Santos e Ceará pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe vendeu 25.797 ingressos e teve renda de aproximadamente 687 mil reais naquela partida. Santos não terá Madison e Rodrigo Fernandes na partida contra o Atlético Paranaense, mas consegue liberação de Marcos Leonardo. O volante Rodrigo Fernandes e o lateral direito Madison receberam o terceiro cartão amarelo na partida contra o Palmeiras por 1-0 na Vila Belmiro neste domingo. A dupla vai cumprir suspensão diante do Atlético Paranaense no sábado pela 9ª rodada da competição. Rodrigo Fernandes chegou ao Peixe no final de março e conquistou a titularidade absoluta no meio de campo santista com Bustos. O jogador soma 14 jogos na temporada, sendo 8 pelo Brasileiro. Ele também anotou um gol pela Copa do Brasil. Madison tem 21 jogos, 2 gols e 3 assistências na temporada. Na lateral direita, a opção imediata para Fabian Bustos é Auro. Ele também pode optar pela improvisação de outro jogador na posição, como Lucas Braga. No meio campo,
Camacho seria o substituto natural. Já com Marcos Leonardo, o Santos conseguiu a liberação do atacante para o duelo desse sábado. O jogador foi convocado pela seleção brasileira sub-20 e teoricamente teria que se apresentar no dia 31 de maio. Como o Peixe foi atendido positivamente para a liberação de seu camisa 9, Marcos Leonardo viaja após o jogo contra o Furacão e se apresenta no dia 5 de junho. Kaique, também convocado, vai seguir a programação normal e desfalca o Peixe. O torneio acontecerá em data FIFA entre os dias 31 de maio e 13 de junho. O Brasil vai enfrentar o Equador, Uruguai e Paraguai. Os meninos da Vila vão perder jogos contra Atlético Paranaense, menos Marcos Leonardo, Internacional e Atlético Mineiro.